Eu nasci e cresci numa zona bem periférica. A minha mãe, ela sempre teve problema com vícios. Ela, por muitas vezes, sumia de casa, ficava dias longe, eu era cuidada por vizinhas. Algumas pessoas de mercado doavam algumas coisas. Tratavam a minha mãe bem, porque ela era muito simpática, sociável e bonita. Mas, com o tempo, ela foi tornando cada vez mais dependente do vício e eu fui crescendo tendo que resolver alguns problemas dela, assim. Não problemas, mas situações de desentendimento. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, ela ficou devendo os caras que foram em casa, eles queriam me pegar, me levar. Eu tive que conversar com eles. Eu sempre fui muito desenrolada, então eu pude conversar com eles sobre o assunto para eles darem mais um tempo para minha mãe pagar. Em contrapartida, nesse mesmo período, meu pai, ele era aquele cara que sabia o que estava acontecendo, ele sabia da minha existência, ele sabia de mim. De vez em quando, o meu pai, ele até passava lá em casa, mas ele nunca me deu nada, assim. Às vezes era papo de parar de carro, abrir o vidro do carro, perguntar como é que eu tava, falar se eu precisasse de alguma coisa, podia falar com ele e ir embora. Mas eu sempre tava precisando de alguma coisa. E várias vezes eu já falei com ele, já tentei pedir, e ele só ouvia e falava, ah, é difícil, complicado. Mas eu separei da sua mãe por conta disso, não tinha como eu lidar com os problemas dela, então agora não tem como eu lidar mais. Só que aí as responsabilidades iam ficando pra mim. Então, com 12 anos, eu acabei, tinha várias amizades, tinha muita liberdade, me sentia totalmente adulta, dona de mim mesma. Comecei a me relacionar com um cara que trabalhava numa boca lá perto de casa, né? E ele era um menino um pouco mais velho que eu, assim, na época ele tinha 16, eu tinha 12. Então, na minha cabeça não era tão longe assim. E ele tinha uma visão diferente assim de futuro. Ele queria trabalhar, ele queria juntar as coisas dele, ele queria comprar uma moto, coisas do tipo. E nós nos apaixonamos loucamente. Foi uma paixão muito, muito avassaladora. Apesar de eu ter 12 anos, ele foi o meu primeiro tudo, assim. O meu primeiro beijo, o meu primeiro relacionamento, minha primeira vez. Ele era muito carinhoso comigo. Como ele trabalhava na boca, ele acabou sabendo que os caras estavam indo lá em casa para cobrar minha mãe, e ele conversou com o patrão dele para adiantar um dinheiro, que depois ele devolveria esse dinheiro pro patrão dele, para poder ajudar a minha mãe, para poder não sobrar para mim, porque ele sabia que os caras que a minha mãe estava devendo eram pessoas que ele não tinha muito poder e autonomia ali de falar sim ou não. Aqueles caras lá, quando você tá devendo, ou você paga ou você, né? Então, num ato de tirar eu daquela situação, porque ele via o meu desespero, tanto quando a minha mãe sumia e eu ficava sozinha, tanto quanto eu chegava lá em casa e ela estava bodada e não tinha nada para comer, tanto quanto a casa ia começando a ficar um nojo se eu não limpasse, não limpava, roupa se eu não lavasse, ela ficava 3, 4 dias com a mesma roupa. A minha mãe, ela só voltava a ser ela em momentos onde parece que ela tinha passado do limite no uso dela contínuo de drogas, e aí ela tinha uma baixa muito grande dentro de casa, e aí quando ela ia para casa, que ela passava por aquele momento de tristeza, de isolamento, que eu acho que é um efeito colateral da droga, é que eu via ela no melhor estágio dela, que aí ela tinha um pouquinho de posição de mãe. E aí, tudo bem? Ah, vou fazer um arroz. Aí fazia um arroz, fritava uma carne, tá entendendo? Uma coisa assim, bem mínima, essa é a verdade. E o meu namorado, ele foi o meu porto seguro, porque meu pai nem tchum. Ele ficou sabendo que os caras foram lá, sabe? E isso fez eu ficar muito revoltada com ele, porque sei lá o que esses caras podiam fazer comigo. Podiam me vender, podiam me usar, podiam me escravizar. Sei lá, por mais que eu tivesse 12 anos, eu tive que aprender sobre o crime durante muito cedo, sabe? Eu vi coisas pesadas desde muito nova, o bairro, as histórias desde pequenininha, com amigas que aconteceram com amigas, com, sabe, com pessoas próximas. Eu sabia que ele era uma zona de perigo. Só que como eu era muito querida e muito amada pelas pessoas dali, eu sempre acreditei que nada nunca aconteceria comigo. E quando essas pessoas invadiram a minha casa, eu realmente acreditei que eu não estava mais segura. E isso fez eu recorrer ao meu pai, que falou que ele não podia lidar com os problemas da minha mãe, sabe? E que a gente tinha que se resolver, que ele não podia fazer nada, que os caras eram perigosos. E, tipo, me chamar pra morar com ele, me proteger, me colocar na casa dele, me esconder.
Hoje eu penso que ele não fez nada por mim. Só que na época eu só entendi o meu pai. Falei, ele tá certo. Porque eu não tinha discernimento para entender que ele não estava certo. Ele errou comigo. Ele falhou comigo. Ele negligenciou o meu cuidado. Mas eu tinha esse relacionamento, que era o meu suporte. A pessoa que estava ali por mim, para cuidar de mim, para me proteger. E essa solução que ele teve de pegar dinheiro com o patrão dele e depois ele devolver, custou o nosso futuro. Por quê? Não era pouco dinheiro. Como minha mãe tinha perdido o emprego depois que ela começou a ficar viciada, e o vício não tem hora, não tem lugar, ela criou como se fosse uma conta em que ela podia pagar, pegar fiado e pagar depois. Como ela cresceu ali, todo mundo conhecia ela, eles deixaram essa conta, que era mais pra galera dali mesmo, né? Se não é ou pagar ou não, pagar e levar ou não leva. Só que eles tinham esse ditado, se você dever, ou você paga ou não vem. Então a conta dela foi ficando alta. Por quê? Porque ali na conta dela, quando ela ficava dentro dos vícios dela, ela se juntava com algumas pessoas e essas pessoas começaram a pegar coisa no nome dela também, tá? A conta dela foi crescendo. Então quando eles vieram cobrar, era muito dinheiro. Para nós era muito dinheiro, muito dinheiro. Meu namorado conseguiu pegar esse dinheiro com a boca e pagou. E a partir dali foi uma luta muito grande, porque a minha mãe não parou com o vício. Pagou, a conta zerou. Ela pode continuar pegando, porque pagaram. E a gente perdeu o controle, porque ela pegava e aí a gente brigava com ela, a gente tentava controlar ela, tentava colocar ela dentro de casa, não conseguia internar minha mãe, não conseguia afastar ela do mundo que ela tava. E meio que o papel inverteu. Eu me tornei a mãe da minha mãe. E o meu namorado tornou o pai da minha mãe. E apesar de ser muito exaustivo, ele sempre falava pra gente tocar nossa vida, ir lá, conversar com eles, tipo, falar que não dá mais pra pagar as contas dela e que, tipo, deixar na mão deles. Só que era minha mãe, não tinha como eu fazer isso, entendeu? Abrir mão dela. E nisso, a nossa dívida começou a aumentar com duas pessoas, que era com o patrão do meu namorado e com o cara que a minha mãe tava pegando as coisas dela. Porque eram coisas, regiões, tipo, como se fossem facções diferentes, tá entendendo? Só que como a gente morava ali, cada um pegava de um jeito, pegava de um lado. Enfim, como solução, o meu namorado deu a dica da gente começar a ir pra pista. E a, tipo, tentar roubar telefone pra revender ele, pra gente subir um dinheiro, pra gente poder, né, pagar o que a gente tava devendo. E foi assim que a gente começou. Claro que pra mim foi muito difícil, porque enfrentar alguém, pegar, não era o que eu gostaria pra mim, não era o meu caminho. Mas primeiro, eu era extremamente dependente dele. Segundo, não tinha outra opção. Não tinha de onde tirar. Eu ainda era adolescente, eu já estava com 13 anos aí para 14, e não dava pra gente buscar outro caminho, outra trajetória. E aí a gente começou nesse caminho. E foram 5 anos assim. Foram 5 anos de roubando telefone. Às vezes a gente ia até a praça e roubava. Se a gente visse dando bobeira no carro, coisas do tipo, a gente começou a pegar. Não era uma coisa que a gente fazia armado, que a gente fazia pra matar ou pra machucar a pessoa. A gente só queria o dinheiro pra poder conseguir pagar nossas coisas. E foi quando ele virou e falou: ó, já estamos nesse corre já tem um tempo. Eu acho que tá na hora, assim, a gente aluga uma casa pra gente, traz sua mãe pra morar com a gente. Se ela não melhorar, a gente coloca ela pra internar, porque 5 anos passaram assim, eu só amadureci. Durante esses 5 anos, eu vou dizer que nós nos profissionalizamos. Tinha roubo de telefone em praça, em parque, em carro, deu bobeira, a gente pegava. Nunca foi uma coisa que a gente fazia armado com o intuito de machucar alguém, de fazer mal pra alguém, a gente só queria levantar um dinheiro. Mas é claro que a gente percebeu que ir pra pista fazer isso colocava a nossa vida totalmente em risco. E foi onde a gente conheceu o estelionato. O estelionato era uma forma mais menos exposta pra gente. E aí a gente começou a ficar grandão. Porque quando a gente acertava no cartão, a gente conseguia bancar luxo, vou ser sincera. Comprava várias coisas, conseguia várias paradas. E aí, como nós ficamos 5 anos nisso, a gente até começou a levantar um dinheirinho, guardar esse dinheiro durante esses 5 anos. E aí a gente falou, pô, ele ficava muito lá na minha casa, sabe?
Só que ele queria muito ter a casa dele, porque a localização da minha casa não era no mesmo lugar que ele trabalhava, e os caras às vezes implicavam com ele, porque ele tava lá na minha área, sabe essas coisas. Então ele queria um lugar lá na área dele, porque lá ele se sentia mais seguro, ele conhecia todo mundo, era melhor, e minha mãe que fosse pra lá. E se fosse pra minha mãe consumir, que minha mãe consumisse da galera de lá. Tá entendendo? E aí foi o que a gente fez. Nós alugamos uma casa pra gente, só que a casa que a gente alugou era uma parte mais pacificada. Tem policiamento, tinha festas, baile, tudo normal, mas um lugar um pouco mais tranquilo, assim, da comunidade. Porque, não sei se vocês sabem, mas tem algumas comunidades que são pacificadas e a polícia faz bem vista grossa com algumas coisas. E aí a gente tava lá dentro de casa, tava de boa, a gente tinha comprado algumas coisas por internet que ia chegar, a gente já tava vivendo bem, quando aconteceu, na verdade, meu namorado, ele entrou numa briga, e nessa briga o policial acabou pegando ele, e aí puxou a ficha dele, e ele tinha algumas coisas manchadas durante esses 5 anos, ele foi pego algumas vezes, né, ele gastou o réu primário dele, coisas do tipo, mas ele conseguiu pagar praticamente todo o dinheiro que a gente tinha guardado, ele conseguiu dar para esse policial soltar ele. Mas esse policial meio que ameaçou ele, falando que a próxima vez que pegasse ele não iria soltar mais. E foi quando a gente começou a arquitetar outros tipos de situação, sabe? Pra gente subir um dinheiro mesmo, assim, sei lá, tentar fazer algo pra crescer mesmo financeiramente. E foi quando, em uma dessas, a gente tava lá em casa de boa, entraram dentro da nossa casa, invadiram a nossa casa, invadiram lá em casa quebrando tudo. Era mais ou menos umas 3 horas da manhã, como se fosse com cacetete, começaram a quebrar as janelas, quebrar as portas, entrar na nossa casa quebrando tudo mesmo. Por mais que meu namorado a gente tivesse arma dentro de casa, os policiais entraram lá dentro de casa, colocaram nós dois contra a parede, colocou a minha mãe contra a parede, porque ela, por incrível que pareça, estava em casa, pegou, e aí eles começaram a revistar tudo. E aí eles acharam um monte de coisa. A gente pegava produtos roubados e guardava dentro da nossa casa, né? A gente tinha alguns cartões roubados de carteiras que a gente tinha dentro da nossa casa, tinha compras, tinha dados dentro do nosso telefone, tinha confessando que tinha dado certo, tal roubo, tal isso, tal aquilo. Eles pegaram tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que levaram nós dois. E me levaram para um presídio feminino, levaram ele para o presídio masculino dele, e a gente ficou ali vivendo essa realidade à distância. Eu, na época, não soube o que tinha acontecido com a minha mãe, mas saiu que ela, no laudo dela, que ela realmente era uma viciada e que não tinha nada de cúmplice, e saiu que ela tinha casa em outro bairro, que ela morava comigo, e que ela conseguiu alegar que ela não tinha nenhum tipo de envolvimento e nem sabia do que acontecia. Eu acredito que ela não sabia mesmo, porque ela veio conversar comigo, mas ela perdeu totalmente o sentido da cognição dela, sabe? Tipo, ela não tem coerência nos pensamentos, então eu nem podia compartilhar muita coisa com a minha mãe, porque ela realmente, como se ela tivesse ficado, sei lá, débil. E durante esse processo no presídio, foi um lugar onde foi muito difícil pra mim, porque eu tinha muita dependência emocional pelo meu namorado. Foi uma fase em que eu entendi que o meu pai não me protegeu e que por mais que eu tivesse sido presa porque eu entrei para a vida do crime por conta desse relacionamento, talvez, se eu não tivesse entrado no relacionamento eu teria ficado numa pior. Poderiam falar o que fosse do meu namorado, ele me deu o que ninguém nunca tinha me dado, que foi apoio, que foi suporte, que foi amor, que foi carinho, que foi atenção, que foi um lar, porque a gente viveu uma vida muito boa, a gente nunca brigou por traição, por ciúmes, por insegurança, por nada do tipo, sempre foi um relacionamento de paz. A gente fazia essas coisas, era errado, e eu entendi isso lá dentro do presídio. Gastei o meu réu primário, que eu fiquei 1 ano e 9 meses presa, e nesse 1 ano e 9 meses eu fiz psicoterapia lá dentro, eu já era maior de idade, né, então acaba que o presídio realmente era o presídio. Por 1 ano, se tivesse sido 1 ano antes, talvez eu não teria ficado no presídio mesmo, teria ido para um lugar de menor de idade. E ali eu tive todo um tratamento, assim, de escuta. E eu nunca tinha, na minha vida, tido esse tipo de conexão com ninguém. Uma pessoa saudável, conversando comigo, me mostrando as coisas, falando sobre oportunidades,
falando coisas boas que poderia acontecer quando eu saísse, caminhos importantes que eu poderia correr, tanto para mim, para com ele, sabe? Aí durante esse período eu mandei carta para ele, ele mandou carta para mim, a gente conseguiu falar, foi muito, muito difícil. Só que quando eu saí do presídio, ele continuou preso. Ele não saiu do mesmo período que eu. Ele ficou quase 2 anos a mais do que eu. E durante esses 2 anos foi onde eu decidi que eu ia trabalhar, que eu ia ser justa, que eu ia fazer boas escolhas, sabe? Que eu ia me dedicar a algo que realmente fosse bacana. Então eu comecei a distribuir currículo, o que foi muito difícil para mim, porque a maioria das empresas olha, né, puxa os seus antecedentes criminais e saía lá o meu antecedente, por mais que quando você paga a pena, muitas das vezes continua ali no seu nome, às vezes some, tinha pessoas que via, tinha pessoas que quando puxava não via, eu não conseguia entender. Mas aí com isso eu comecei a trabalhar, comecei a juntar o meu dinheiro, sempre ia lá, visitava o meu namorado, mas eu falei pra ele, assim, que quando ele saísse de lá, a gente não podia continuar nessa vida, que eu queria ter uma vida justa, uma vida honesta, uma vida digna, que eu tinha entendido que a gente fez tudo aquilo pra sobreviver, que nós entramos nessa vida pra salvar a minha mãe. Isso foi uma coisa que eu me senti muito culpada, sabe? Dentro do presídio, eu também aprendi a liberar a minha mãe, tipo, lá dentro, eu perdoei ela, porque durante esse 1 ano e 9 meses eu martirizei por muito tempo que o meu pai não cuidava de mim, que minha mãe não cuidava de mim, que eu entrei nisso por conta da minha mãe e do meu pai, que a culpa era deles, que a responsabilidade era deles, que eles que sabe, não me protegeram, que foi a dívida da minha mãe que fez a gente entrar, tanto eu quanto ele, né? Porque ele também começou a roubar para poder pagar uma dívida da minha mãe, porque ele não tinha isso com os pais dele. Então, assim, eu fiquei muito abalada, eu pensei em tirar minha própria vida, porque eu pensei que eu não prestasse, que eu só fazia mal para todo mundo em minha volta. Mas lá dentro do presídio, devido aos projetos que tinham lá dentro, as assistentes sociais e as pessoas de dentro do presídio, eu senti que a minha mão não tinha sido soltada e que lá dentro eu podia enxergar a vida com outros olhos. Então, assim, foi necessário ser presa, foi necessário eu me isolar de todo mundo, foi necessário eu passar, tipo, por agressão, por situação, as meninas lá dentro, muito difícil, situação constrangedora, faltar as coisas mesmo, passar dificuldade mesmo, para eu poder enxergar que eu não era tão mal quanto pessoas que estavam lá dentro. Tinha mulher lá dentro que, tipo, fazia maldade pro próprio filho, entendeu? Que batia, que vendia, que, tipo, fez maldade pro próprio filho, enquanto o que eu tava tentando fazer era para salvar minha família. E eu precisei de estar presa para eu entender que eu não precisava continuar nisso, que eu não precisava viver dentro disso. E uma frase que me pegou muito, que a própria advogada, né, falou para mim nos nossos encontros, né, dos processos, foi que ou eu sairia dali pior ou melhor, e que eu poderia escolher qual caminho eu gostaria de seguir. Mas enfim, eu arrumei um emprego, comecei a trabalhar, e aí dentro disso, muitas pessoas depois que eu saí vieram falar comigo, aquelas pessoas que gostavam de mim quando eu era criança, que doava a cesta básica, a vizinha que cuidava de mim quando a minha mãe ficava viciada e coisas do tipo. Todo mundo veio assim meio que me acolher, feliz por eu ter saído do presídio, me falar coisas boas, que eu acho que foi muito importante pra mim, porque durante muito tempo eu fiquei isolada dessas pessoas, eu não conversava mais com essas pessoas, porque eu vivia outra realidade com meu namorado. E ele aceitou sair dessa vida comigo, assim, sabe? Arrumar um emprego, não tá mais na boca. E, enfim, essa história já tem bastante tempo que ela aconteceu. Atualmente, a gente vive uma vida mais tranquila, a gente ainda é CLT, tanto eu quanto ele, mas do nosso trabalho a gente conseguiu montar uma estrutura e um projeto de conscientização lá na nossa comunidade, contando a nossa história e dando espaço para outras pessoas que também passaram por isso, contar a história delas. Então, pelo menos uma vez no mês a gente tenta juntar a galera para a gente poder falar sobre o tratamento que você recebe dentro do presídio, né, mas de uma forma eficaz, digamos. A gente apresenta como o mundo lá dentro é cruel, mas você pode se transformar. Para não precisar entrar lá dentro, para ter essa transformação, como eu e ele precisamos ter passado, sabe? A gente passou
para aprender. E a gente quer ensinar os jovens a não precisar ir por esse caminho, passar pelo que a gente passou para aprender. A gente está tentando cortar o caminho do presídio com eles. E isso é uma coisa que preenche muito, assim, a minha alma e o meu ser. É uma coisa que a gente ainda não tem financiamento de nenhuma empresa, de nenhuma marca. O que a gente consegue fazer é com a galera dali mesmo, as pessoas que já foram presas, quem já esteve envolvido com crime, quem já foi viciado e conseguiu se soltar, sair. Quem ajuda a gente de verdade são as igrejas da comunidade que recebem cesta básica, que recebem doação de roupa, e eles participam do nosso projeto uma vez por mês para poder dar voz também e levar a palavra, né, para os jovens e dar um pinguinho de esperança para essas pessoas que, assim como eu, não foi falta de esforço, não foi falta de coragem, não foi falta de foco, de disciplina, não foi realmente falta de educação. Falta de uma boa criação, falta de uma base familiar que é estruturada para me levar e me guiar do mundo com inteligência. Eu não tive quem me ensinasse o que era certo e o que é errado. Eu só vi o errado e tentei consertar o errado com o que era mais errado ainda. E é isso que eu tento ensinar para os jovens, para não ir por esse caminho, porque existe sim um lado certo, um lado bom e um lado justo na vida. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Achei muito incrível ela ter conseguido usar o testemunho dela para transformar a vida de outros jovens. Fico feliz que você mandou sua história aqui no canal. Gostaria muito, né, de saber o nome do projeto, o nome da comunidade. Foi uma coisa que ela não deixou. Se você está assistindo a história, deixa nos comentários. Quem sabe outras pessoas podem te ajudar, pode chegar com patrocínio, coisas do tipo, mas ainda assim eu agradeço por me contar a sua história, por toda essa transformação e desejo que muitos jovens te escutem para não precisar passar por esse mesmo caminho. Negligência total da sua paternidade e a sua dor realmente faz sentido, né? Sentir que não teve o pai e a mãe ali faz muito sentido. E, enfim, eu espero de verdade que esse projeto cresça e que muitas vidas sejam transformadas. Se você também passou por experiência de ir pro presídio, de viver uma vida de crime, depois você conseguiu sair disso e transformar isso em algo positivo, ressignificar, me manda sua história no historiascanal de paula@gmail.com, curta, comenta, compartilha. Um beijo!